Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje uma convidada maravilhosa que veio vestida de vermelho, gente, linda, e vai contar uma trajetória incrível, que é como o marketing, a publicidade, a comunicação se encontra aí com esse mundo artístico. Então eu tenho a felicidade de ter aqui Mariana Gomiero, que é fundadora da agência 9 ao Cubo, e vai contar por que 9 ao Cubo, muito em breve aqui na sequência. Mari, que alegria ter você aqui com a Obrigada, gente. Um obrigada. prazer, uma honra Uma honra. conhecer um pouquinho da sua história aí na sequência, que já é minha primeira pergunta, né? Vou pedir para você contar essa trajetória tão bacana que é a sua. Olha, falar um pouco primeiro, né? Muito obrigada por estar aqui Imagina. com vocês, é uma honra. O trabalho de vocês é super importante para o Obrigado. nosso mercado, endossa cada vez mais tudo que a gente faz de melhor. Então, para mim é uma honra enorme estar aqui com você. Obrigado. Falando um pouco da minha história, eu comecei a minha carreira em agência de publicidade, né? Então, enfim, eu era atendimento, passei por grandes agências, pela FNASCA, Young, enfim, Almap. Foi uma trajetória bem bacana. E aí eu comecei a sentir um pouco falta de enfim, trabalhar com outros mercados. E aí foi quando eu recebi o convite para trabalhar na Vevo, na época, enfim, já faz 10 anos, ou um pouco mais, uns 12, e que eles estavam abrindo uma operação no Brasil. E eu sempre fui uma apaixonada por música, sempre fui muito ligada à música. E aí, na ocasião, a Fátima falou: Mari, você é uma das poucas pessoas que entendem de música e publicidade, porque na época, enfim, eu era casada, meu ex-marido também trabalhava com música na época. Ela falou: cara, você conhece o mercado da música, sendo uma publicitária, é super difícil. Ou a pessoa conhece da música ou a pessoa está no mercado publicitário. E foi aí que a gente começou esse trabalho. Nunca imaginei que eu fosse me encontrar completamente, então sou super grata à Fátima por ter me feito esse convite lá atrás. E aí foi quando realmente eu comecei a minha jornada de unir publicidade e música. Enfim, a gente construiu muita coisa na Vevo, projetos especiais, e a coisa foi se transformando até no que é hoje a Mind, né? A Mind praticamente nasceu em todas as nossas mãos na época, então foi muito especial esse movimento. Então hoje já faz quase 22 anos, 21, 22 anos de mercado, né, entre música e publicidade, é, que, enfim, nos últimos 3 anos eu resolvi empreender, sair do mundo corporativo de fato para empreender, mas muito despretensiosamente. Eu acho que eu fiz um movimento na época muito. Eu tinha acabado de ser mãe, né? Meu filho, eu tinha descoberto, ele foi diagnosticado, saiu o diagnóstico que ele era autista, enfim, num nível de suporte ainda tranquilo, era de 1 para 2. Só que eu vi que eu tinha ali uma oportunidade de transformar minha vida por completo, e aí eu acabei unindo um pouco essa coisa de, poxa, acho que eu vou ter um pouco de mais autonomia para olhar para o meu filho e trabalhar efetivamente com alguns determinados artistas. Então, a minha ideia não era empreender, assim, abrir uma agência, transformar o que se transformou hoje, ficar do tamanho que ficou hoje. E aí as coisas foram realmente acontecendo naturalmente. Eu fiz esse movimento, e aí começou, enfim, a vir muitos artistas me procurarem, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Já estou aí há 3 anos, como uma das agências mais consolidadas ali do mundo da música e da publicidade, sem dúvida. E assim nasce a 9 ao E Cubo. é Eu isso vou aí. pedir para você contar essa história, como é que ela nasce Uhum. e por que 9 ao Cubo, né? A Nova Cuba, ela nasceu, na verdade, assim, eu- quando eu fiz esse movimento, né, eu entrei, eu fiquei um pouco solo e tive um momento que eu fui sócia da BR Mídia, né, então eu fui sócia do Celcinho e do Danilo, enfim, são super parceiros, inclusive meus principais clientes até hoje, mesmo depois que a gente seguiu carreira, que eu me tornei independente de novo, eu continuo trabalhando com eles normalmente, mas e a agência chamava Sonar. E aí, enfim, eu pluguei a minha agência no grupo, e quando houve putz, vou voltar
e seguir como independente, porque eles foram vendidos, era uma outra estrutura que não era o que eu imaginava para o meu modelo de agência, eu falei, acho que eu preciso trocar de nome pra gente, né? E aí eu tava num almoço com um amigo, e aí eu falei, olha só, eu fui numa numeróloga, que eu adoro essas coisas, né? E ela falou, olha, seria legal você achar um nome de uma agência com 9 letras, que é o que representa a sua energia. O número 9, ele é muito presente na minha vida. Ele é um nome, ele é um número é, que, assim, segundo a teoria de Tesla, né? 3, 6, 9 são os números da multiplicação. O 9 é o que mais, um dos números mais fortes que tem na numerologia. E quando eu olhei para o meu projeto, eu pensei, eu quero multiplicar, eu não quero ter para mim, eu quero que todo mundo que esteja nesse projeto cresça junto comigo e que as coisas se multipliquem cada vez mais enfim, e aí por isso que 9 é o cubo, porque o cubo é 3 vezes mais 9, então é o número da multiplicação, da abundância, enfim, é um número mais místico. E o que é a 9 ao cubo? Porque assim, para você é tranquilo, pro teu público que te conhece também, sabe? Ah, Mari, mas tem um monte de gente que não sabe, que tá vendo a gente aqui É, agora. Então, por favor, o que é a 9, o que faz a 9, o que se propõe a 9? legal. Quando eu fiz esse movimento, foi muito pensando no conhecimento técnico que a gente tem em relação ao mercado da música, né? O mercado da música é um mercado muito específico, com diversas nuances, a gente tem que tomar uma série de cuidados, você não pode sair trabalhando com música na publicidade sem todas as autorizações, e ainda as agências, as marcas não sabem como fazer, quem são os órgãos responsáveis para fazer isso da forma mais correta. Então, e até mesmo na gestão artística, né? Então, quando você gere talentos musicais, é uma gestão completamente diferente do que você está gerindo influenciadores. Eles não são creators, eles são artistas musicais e que têm uma grande legião de fãs, uma grande, enfim, um número de pessoas nas redes sociais, né? Tem uma grande audiência, a audiência, de fato, ele existe, mas não existe através de criação de conteúdo, existe através porque eles são artistas consolidados. Então, a gestão também é completamente diferente. Então, o que que eu quis? Eu quis ter uma equipe especializada 100% em música para ser quase que um órgão regulamentador para as agências e para as marcas, para absolutamente de tudo de música que eles precisassem, eles lembrassem da Nova Cuba. Então, nós temos, a gente agencia, né? Então, eu tenho artistas exclusivos, um casting, enfim, Belo, Jorge Aragão, Agnes Nunes, enfim, tem bastante gente hoje, Bentilha, né? Enfim, tem uma galera maravilhosa. Eu faço também curadoria para o mercado, então eu não trabalho somente com os meus exclusivos. Eu trabalho bem profundo com os exclusivos, mas fazendo a curadoria para o mercado, eu recebo briefings do mercado, olha, eu preciso de talentos musicais para. E aí a gente faz um mapeamento, enfim, entrega os estudos. Como a gente tem acesso a todos os artistas, é muito mais rápido, né? O retorno dos orçamentos, dos valores, então também faço curadoria. Liberação, fonograma, autoral, qualquer tipo de obra que as marcas queiram de fato usar da forma correta, regulamentada, também a gente faz esse trabalho. Produção musical, então eu tenho uma parceria muito legal com o Cabreira, que é um dos maiores produtores do Brasil, enfim, é um uruguaio que tá há 22 anos aqui no Brasil, então, assim, ele tem ali uma visão super ampla de junção de ritmos. Então, quando chegam briefings de marcas, não, a gente não vai fazer um jingle, a gente vai fazer uma música para quem mais entende de fazer música do país. Então, é esse nosso espírito. Então, eu também faço produção. E agora a gente está abrindo também o departamento de empresariamento, né? Então, em breve a gente já vai anunciar 2 talentos que também eu vou agenciar o 360 da carreira deles completamente, em conjunto com os escritórios. Então, assim, a gente vai sempre um braço estratégico com um olhar sobre marcas para atender os artistas. Então, a ser o suporte de tipo artistas. Para ter o olhar sobre marcas, a gente tem uma equipe especializada para orientar vocês de posicionamento, enfim. E para as marcas, a gente tem um olhar específico de qual é o melhor talento do mundo artístico para ser trabalhado. Basicamente é isso. Legal. Você falou, né, que é um mundo artístico que não é um creator, né? Mas isso acabou mudando nos últimos tempos, né? Porque os artistas também são creators, É. né? E aí, Depende, né? É. muitos deles são, né? E É. aí, como é que isso se insere nesse contexto?
Eu tenho, para mim é um ganho enorme, né. Era meu sonho. Eu ficava: "Gente, a gente precisa de conteúdo". E aí: "Poxa, a gente é tão corrida e tal". E agora eles estão entendendo a importância do poder, né, das redes sociais, do poder é um posicionamento muito importante, não só para as marcas, mas até para a própria carreira, para show, para tudo, né. A gente tem 2 talentos maravilhosos que enfim, tem Jana Althaus, e tem a Bruna Lipiani, que são os talentos que são creators super competentes, mas são musicistas, cantoras, que fizeram ao inverso, né, estouraram na internet como creator e agora estão com uma carreira extremamente bem-sucedida na música, enfim, fechando com gravadora. Então, pra mim esse modelo, Bruna, Lipiani e Jana, pra publicidade é o ideal, porque elas são, né, nativas digitais e enfim, são cantoras. Mas para os cantores consolidados, agora eles também estão fazendo esse movimento e que pra gente, melhor impossível. Alguns não adianta, não gostam, mas a maioria estão super atentos e a gente tem uma equipe especializada ali para também dar todo esse suporte para eles. Olhando para esse mercado que explodiu, né, porque o agenciamento, a agência de artista, ele tinha uma componente, uma outra característica, né, principalmente pré-digital e aí se eu for evoluir um pouquinho essa linha do tempo, pós-pandemia, então isso muda Uhum. muito. E nesse universo hoje que tem players muito relevantes, qual é o diferencial de vocês? O diferencial é justamente ser o especialista no meu mercado. Meu maior diferencial de longe é ser um especialista em música no meu mercado. Hoje eu tenho agências que eu não enxergo como concorrentes, elas são parceiras. Então, pela Novel Cubo, ser uma agência especializada em música no mercado publicitário, nós somos a única. Eh, isso acontecendo, todas as outras agências são meus parceiros, então quando eles precisam de música, eles me procuram, enfim. Mas o meu diferencial é justamente esse, as outras agências podem até ter música no casting, mas não é o O core. foco principal. Então eu acho que sim, são modelos e modelos, é melhor nem pior, é só que o meu é bem profundo, especializado e direcionado. Cases. Conta pra gente alguns cases legais de Olha, a vocês. gente tem case pra caramba. Eu acho que um dos maiores cases que foi muito interessante, que aconteceu esse ano, que eu gosto de falar também de coisas mais Claro. recentes, foi o case do Belo. O Belo é um artista é o artista Ele é um case, né? ele é o case, exatamente, ele é o case em pessoa. E a minha admiração por ele só cresce, assim, pelos empresários, pelo escritório. Eles são extremamente sérios, ágeis, tudo que eu precisei foi numa agilidade maravilhosa, enfim, Alex, Alfredo, todos eles. Mas o Belo, ele é um artista, assim, completo, né? Ele é ator, ele é cantor, enfim, ele consegue. E aí eu consegui fazer esse movimento quando a, a Gra entrou no BBB e teve essa visibilidade da família dela. Eu comecei a movimentar o Belo de uma forma diferente, que ele nunca tinha feito tanta publicidade como foi. Então foram 6 meses que a gente fechou praticamente 2 campanhas por mês, muito baseado na criatividade dele. Então ele participava das reuniões, ele dava as ideias, ele chegava, ele criava. Então foi incrível, foi um baita de um case. Fizemos um show na Paulista com close-up, fizemos um projeto grande com ele de Unilever, com Cif, que, enfim, foi pauta na Ana Maria Braga. Ele participou do MMA, que é um evento de marketing junto com a vice-presidente da Unilever. Estava lá. Ah, jura? Que legal! Para contar do que a gente tinha feito. Então, assim, foi um case extremamente bem-sucedido, continua sendo bem-sucedido, entre outros. Aí teve Naldo, enfim, teve um monte de cases bacanas. Teve a Agnes Nunes, que a gente também fez muita coisa, colocou lá como embaixadora de Dove, agora vai para internacional. Enfim, tem bastante coisa boa acontecendo. Como é que é esse processo do dia a dia? Porque vocês, de alguma forma, falam com marcas, falam com agências, né? Como é que eles chegam até vocês? A gente tem um time que são 2 caminhos, tá? É o caminho receptivo, obviamente, ali,
de estar preparada para receber as demandas, e um time extremamente ativo, que a gente vai fazendo roadshow nas agências, tá? Então, tem um time comercial que leva pauta, fala sobre música, fala de assuntos quentes, leva projetos dos artistas que estão mais quentes acontecendo naquele momento. Então, é isso, assim, a gente tá em pleno movimento, falando com todas as agências e clientes do Brasil, e aí eu acho que quem não é visto não é lembrado. Então, a gente tá aqui no nosso papel de movimentar os nossos cada vez mais, e aí vem, né, vai, vem, e vira aquela loucura do dia de briefings e pedidos e caminhos e criativos. É uma delícia, a gente se diverte muito. Quais características tem um artista para ser um Nove ao Cubo? Ter vontade de fazer publicidade, querer de verdade. Porque tem artista musical que gosta somente de estar ali fazendo palco, de estar focado na música. E eu acho extremamente genuíno. Não tem por que eu forçar a pessoa, puxa, vamos. Tem artista que não se identifica, não gosta. Então, todo e qualquer artista musical que esteja afim de entender o nosso mercado e aprofundar e fazer de fato um trabalho a longo prazo, isso não é curto prazo. Eu não gosto de trabalhar a curto prazo. E por isso que eu gosto tanto de trabalhar com música. Porque não é só post stories, são projetos, são coisas longas. A gente está fazendo um projeto de 40 anos do Jorge Aragão, de 50 anos do Jorge Aragão. Então, assim, é um dos maiores nomes da música brasileira, com um projeto a longo prazo que vai até 2027. Então, para os artistas que querem aprofundar nesse mercado, eles são perfeitos. Normalmente o que a gente acaba vendo mais são relações de curto e médio prazo de marcas com artistas. Uhum. Normalmente associado a uma campanha. Existe casos de longevos disso, de marcas que entendem que de fato essa é uma relação a longo prazo e não necessariamente para uma campanha? Muito. A exemplo disso, o Banco BV como Musim, né? Então, assim, eu fico muito orgulhosa quando as marcas enxergam a profundidade das relações, das relações. O Musim ficou 3 anos, né, dentro do Banco BV. Ele entrava em mesas de conselheiros. Então, assim, era absolutamente divulgando todos os produtos do banco, consórcio, tudo que envolvia. A gente gravava, tinha gravações a cada 2 meses, então não era somente uma interação de conteúdo, era uma interação real. Então, eu acho que o mais importante, até do que o longo prazo, é trazer esse artista para perto de fato, porque eles são muito inteligentes. A gente tem que usar o intelecto desses artistas para também colocar na mesa e criar junto. Então, isso geralmente acontece com as marcas que têm uma relação a longo prazo, porque eles se permitem. Mas existem casos, sim, espero que venha cada vez mais, porque é o que eu mais acredito. Que eu acho que esse que é o ponto que você falou, né? É, O artista, o músico, ele, ele tem uma componente que é a criatividade inserida uhum. dele, né? Que é a capacidade de fazer uma música. Você precisa ter muita criatividade, né? São gênios. Isso acontece das empresas extrapolarem e entenderem isso de ir além da música em si ou da componente musical do artista e aproveitar mais essa criatividade que ele tem para o negócio? Esse é, de fato, o nosso papel, Fábio. Não é justamente por isso que eu quis fazer uma empresa especialista e não extremamente abrangente. Porque a convivência, por exemplo, a Sara que está aqui, ela é do nosso artístico e ela está o tempo todo convivendo com os empresários, com os artistas. E quando a gente está nessa mesa com os clientes, justamente é isso que é posto na mesa. Ó, isso é a cara da fulana, por exemplo, a cara da Tília. A Tília é uma artista completa, ela é uma streamer, ela tá em tudo de geração Z, ela é DJ, ela dança pra caramba, ela canta. Então, e aí a gente consegue, ó, traga ela pra mesa porque ela produz, ela entra na produção, ou, olha, aqui o Jorge Aragão ele pode escrever uma canção, e pode virar uma outra coisa que, assim, nunca ninguém fez. Gente, a música, se é a oportunidade de vocês fazerem algo com o Jorge. Então, a gente tem muito fácil, além também do nosso casting, ter um olhar sobre o mercado de, tipo, quem faz? Quais funcionam para cada coisa versus o que as marcas estão precisando. Então, a gente entra justamente nesse elo.
Eu acho que tem, você falou disso, é muito legal, né? Porque eu acho que num ambiente onde tem muito conteúdo em geral, anda faltando uma coisa muito importante que chama-se curadoria. É, A curadoria é a sensibilidade, né? exatamente. A capacidade de conectar demandas com as pessoas certas. De alguma forma é isso que vocês fazem também? Vocês são procurados nesse pré, antes de Sim. chegar no artista? É justamente isso que acontece. Nosso forte cada vez mais está sendo a curadoria, porque as marcas eles nos enxergam como especialistas do nosso mercado. Poxa, deixa eu entender com a Nove ao Cubo quem que é a crista da onda, quem que é o melhor para isso versus a verba que eu tenho. Porque às vezes assim, a marca quer fazer uma coisa, mas tem X dinheiros que eu vou falar, olha, na hora esse artista não custa isso, vamos para cá ou vamos para lá, dá pra gente trazer mais opções. Então, esse é o nosso jardim intenso. É o número um, é essa interação mesmo de tá pronto. Todas as pessoas do meu time estão prontas e treinadas para fazer curadoria para toda e qualquer marca que venha nos procurar. Vocês vão fazer um ano, É, em breve agora. sim. Acho que quando essa entrevista for ao ar, vocês vão ter completado já, Ah, porque agora é legal. no mês de agosto. É. Que novidades a gente tem para os próximos meses aí que você possa contar? Olha, a gente tá abrindo, como eu te disse até antes, né? A gente tá abrindo uma frente de empresariamento, acho que vai ser muito legal. Já tem alguns projetos grandiosos desses artistas. Tem outra frente, que é uma frente de projetos especiais. Então, não somente focado em artistas, mas existe um projeto comemorativo profundo, que a gente também vai entrar com nossa equipe para estruturar o planejamento publicitário. É um projeto musical. Então, o nosso time entra e fala, ok, como deixar esse projeto mais atrativo para o mercado publicitário? Então, também a gente está abrindo essa frente para o mercado, enfim, para também não ficar totalmente preso aos projetos que a gente tem dos nossos exclusivos. Acho que a gente tem que abrir eh, cada vez mais departamentos e oportunidades de projetos com artistas musicais para o mercado publicitário, abrir o leque. Então, e entre outras coisitas mais que em breve também a gente já conta para vocês. Quando vocês passam também, de alguma forma, a assumir o empresariamento desses artistas, isso acaba extrapolando um pouquinho esse core de publicidade, né? Porque Uhum, vai além. uhum. Como é que isso vai funcionar internamente? Vai existir um departamento separado da operação. E o nosso objetivo, que é o que está acontecendo com esses dois artistas, é que a gente trabalhe em conjunto com os escritórios. Então, assim, haverão os outros empresários, a gente está entrando para somar. Olha, venda de show, vai continuar com os escritórios, a gente vai entrar com uma visão estratégica de posicionamento, do que a gente tem de melhor do nosso mercado, de visão mesmo de network. Ah, então tá. Então tá, vou começar a colocar esses artistas para circular aqui, 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 porque a gente conhece o mercado todo. Então, assim, a ideia é que a gente seja um facilitador para esse artista cada vez brilhar mais e estar nos lugares certos. Mas a gente não vai fazer isso sozinho. E nem quero. Vai continuar sendo uma ponte com os escritórios, vai continuar sendo um complemento. Complemento muito mais profundo, mas um complemento. Agora eu vou pedir para você dar uma dica aí para quem é um artista, tá vendo essa entrevista, imagino que muitos expoentes vão acabar vendo. Queria que você desse aí algumas dicas ou dicas de ouro de comportamentos e atitudes importantes para que ele tenha a chance de prosperar mais e com essa visão de publicidade. Boa. Os artistas musicais, eles acabam pecando, cada vez mais estão entendendo melhor o game, mas acabam pecando em uma coisa nas redes sociais: ficar extremamente focado em divulgar as suas músicas. As marcas, isso é legal, importantíssimo, precisa, e é a carreira dele. Ah, não, Mário, eu não vou divulgar minha música. Não é isso. Mas eu acho que, assim, as marcas, elas querem saber quem é aquela pessoa. Elas querem se conectar com a pessoa do artista. Então, que ele gosta de fazer, como que ele se comporta nos ambientes, se ele tem algum esporte, se ele. Eu não sei, tem artistas que não gostam de mostrar a vida pessoal e sem problemas. Mas, assim,
se namora, poxa, que legal, você tem uma vida amorosa, você de repente quer mostrar a família, mas existem situações que as marcas elas querem cada vez mais se conectar com a essência desses artistas. Não é só porque ele, é porque ele gosta de, é porque ele é engraçado de, é porque ele frequenta tal coisa, é porque ele de repente convive com tal coisa, ou ele consome tal coisa que tem a ver. Então é tudo muito sobre o lifestyle desse artista. E que não seja algo, não, que não use as redes sociais como algo aleatório. Tem que ser pensado, tem que ser planejado, e mesmo que ele esteja expondo os seus gostos, né, pessoais, que seja muito bem pensado, categorizado. Olha, eu vou falar sobre esses temas e divulgar minha música 60%, 70%, sem problema, mas esses temas, eles também têm que estar presentes. Porque sem isso, a gente não consegue eh, inserir ele no que a gente tem disponível na mesa. Como é que a gente vai trazer, de repente, um projeto de eh, bebida, por exemplo, se caso ele nunca se posicionou que, poxa, que ele vai a alguma festa. Ah, como tem um artista que falava, poxa, mas eu bebo vinho todo domingo. É maravilhoso. Como eu preciso fechar uma publicidade de vinho. Eu falei, mas você já postou que você gosta de vinho? Você já postou algum rótulo? Você já postou um ambiente social? Não, não postei. Então, como é que você quer que eu te venda alguma coisa de vinho? Não, porque eu amo carro, eu sou apaixonada por carro. Será que a gente pode fechar uma montadora? Mas existe alguma relação? Alguma vez você falou sobre isso nas redes? Existe algum conteúdo? Putz, realmente não tem. Então, faça um conteúdo que você gosta daquilo. Ai, não, porque eu amo salgadinho. Faça, se expressem, mas se expressem de uma forma bem pensada. Não, a internet não é mais um lugar aleatório há muito tempo. Não, com certeza. Até porque isso passa muito por UGC, né, que a gente fala hoje, que é o conteúdo vindo, e não necessariamente de um pequeno ou de uma celebridade, mas é o conteúdo genuíno, né? É, É aquele que ele faz por identificação, até porque às vezes ele é um usuário, um consumidor de uma marca, acho que isso acaba facilitando bastante o trabalho de vocês. exatamente. Mari, obrigado. Foi um Obrigada a prazer você, foi um te prazer conhecer enorme. pessoalmente, Obrigada, ouvir um pouquinho de tanto conhecimento que você tem. obrigada. Espero Ótimo estar aqui com reencontrá-la vocês. mais vezes aqui. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de falar com vocês e mais uma vez parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Obrigado. E é isso, queridos amigos. Agora vai dar uma sapiada lá em quem é Mari Gomiero. Você vai se encantar, os artistas, os trabalhos que ela faz. Mais do que recomendo. E semana que vem a gente está de volta.